Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilaça de Ciências, tudo bem? Então, nós estamos aqui nesse vídeo, né? O vídeo para a gente trabalhar hoje o material novo que vocês receberam, o material que vale do dia 7 de junho até o dia 18 de junho, tá? Então, nós temos aqui, o assunto é forças e interação entre os corpos. E tem essas 6 questões aqui no começo, que vocês vão poder responder tranquilamente, de maneira fácil, né? Lendo o texto que eu vou ler com vocês agora, né? A gente vai fazer a leitura junto, mas depois você pode ler de novo, se ficou alguma dúvida, para poder então entender o que o texto fala, para poder então finalmente, refletindo sobre ele, poder responder. Tá? Então, depois que essa atividade estiver feita, você pode ir lá no GSA, o Google Sala de Aula. Eu já montei uma estrutura lá para colocar todas as atividades, para quem não estava conseguindo mandar por e-mail. Então, está bem organizado lá. Tá? Então, inclusive, eu coloquei todas as atividades. Quem não fez as anteriores pode fazer. Então, eu não parei de receber, não. Pode mandar as atividades anteriores também. Tá? Então, vamos começar essa leitura para a gente poder responder as atividades, e lembrando que você faça no caderno, tá? Sempre num caderno de ciências aí. Então vamos lá. Forças, interações entre os corpos. Então ele fala lá: pegue seu lápis e faça-o girar sobre sua carteira escolar, ou no caso aí na tua casa, na tua mesa, né? O que foi necessário para que ele começasse a se movimentar? Agora pegue sua borracha. Você consegue apertá-la? O que acontece? O que foi necessário para que isso acontecesse? Então, ele está falando de diferentes tipos de forças, tá? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui por causa do desenho ali embaixo. Isso. Então, ó, a força. Vamos entender o que significa força em ciência, que às vezes a força ela é diferente do que a gente conhece no dia a dia. Por exemplo, quando você vai uma coisa que é um exemplo que você usa no dia a dia de forma errada, porque na ciência é de outro jeito, quando você vai numa farmácia, em algum lugar que tem uma balança, você fala que você vai subir, fala, eu vou ver o meu peso. Não é peso. Peso é uma força. Quando você sobe numa balança para ver quantos quilos você tem, você está vendo a sua massa, não o seu peso. Então, em ciências, peso é uma força. O quantos quilos você tem, na verdade, é massa. Então, você vai numa balança, você não vai se pesar, você vai se massar, tá bom? Então, vamos lá. A força é uma resultante da interação entre corpos. E a sua manifestação ela fica óbvia quando ela produz ou altera o movimento de um corpo ou quando causa a deformação dele. Empurrar uma mesa ou apertar uma bola são exemplos do que a gente chama de força de contato. No entanto, uma força pode se manifestar entre corpos que não estão em contato direto entre si por meio das chamadas forças de campo. Nós vamos ver isso tudo. A queda de um objeto na superfície terrestre, que é a força gravitacional, ou a atração entre um ímã e um prego, que é a chamada força eletromagnética, são exemplos de força de campo, porque não houve aproximação, não houve contato entre os objetos citados aí, nas situações citadas. Para que a força atue, ela deve transferir energia de um corpo para outro, ou provocar a transformação da energia de uma modalidade em outra. Os efeitos de uma força são determinados por suas características. A intensidade, também chamada de módulo, e a orientação. A orientação que é direção horizontal ou vertical, por exemplo. E o sentido, que é para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, para os exemplos de direção dados. Então, você tem ali, só para aproveitar o desenho, né? Então, esses 2 desenhos, aquelas mulheres lá grávidas em cima da bola, elas estão fazendo uma atividade, né? Um tipo de um alongamento. Então, forças aplicadas sobre uma bola de borracha são capazes de deformá-la. Então, estou vendo que elas estão deformadas, elas estão sofrendo
uma força que foi aplicada ali. Agora, a força gravitacional entre a Terra e esse satélite aí no item B, ele é capaz de mantê-lo em órbita sem que haja contato direto entre dois corpos. Então, isso é só para ilustrar o que é força de contato e o que são forças de campo. E continuando, né, a gente sabendo agora, entender um pouco mais da intensidade, da orientação e do sentido. Para entender por que a orientação de uma força é tão relevante quanto sua intensidade, imagine um pacote de 1 kg de arroz em uma mesa, que está representado aí embaixo. É possível levantá-lo ao exercer uma força capaz de mover 5 quilos? A resposta depende das circunstâncias. Apesar de a força ter intensidade suficiente para provocar o efeito desejado, se ela tiver direção horizontal, pode-se apenas deslocar o pacote de arroz para os lados, seja na situação A e na B, como na ilustração abaixo. Então, a direção horizontal, sentido para a direita. E no B, também a direção horizontal e o sentido para a esquerda. Então, isso nenhum dos dois vai conseguir levantar o saco de arroz, mesmo você aplicando uma força maior, né? Uma força capaz de mover 5 quilos. Mas ele não será levantado, como eu disse. Se a força tiver direção vertical, mas sentido de cima para baixo, apenas vamos apertar o pacote. Então, somente no caso da direção vertical e sentido de baixo para cima, o pacote será levantado, que é o caso da situação C, na ilustração abaixo. Então, ó, a orientação, tá? Direção, isso é importante. A orientação, está se orientando, orientação para onde vai. Direção e sentido de uma força é tão importante para seus efeitos quanto a intensidade que você vai pôr, a força que você vai usar. Então, as orientações em A e B, elas permitem só deslocar o pacote literalmente, porque você está aplicando uma força na horizontal, seja no sentido para a direita, seja no sentido para a esquerda. Agora, no item C, você permite levantá-lo. Então, se você pode aplicar a força, por exemplo, você pode aplicar a força na direção vertical, mas no sentido de cima para baixo, é como diz o texto, você só vai apertar o saco de arroz. Agora, se você pega o saco de arroz e vai aplicar uma força maior que 1 quilo, vertical, de baixo para cima, aí você levanta esse saco de arroz. Tá? Então, é importante outra coisa também que na ciência é diferente. Quando, por exemplo, você está na rua, na frente da sua casa, aí a pergunta da pessoa fala assim, por favor, eu estou indo na Escola Geralda de Souza Espim, para onde fica? Aí você aponta o dedo na direção, que a gente costuma dizer, na direção da escola, e fala, é nessa direção aqui. Na verdade, você pode continuar usando isso, você só tem que saber essa diferença na aula de ciências, quando a gente está tratando de forças, tá? Então, na verdade, quando você aponta para a escola, você está dando a direção, que no caso é horizontal, mas com o dedo apontado, você está dando o sentido. Tá? Se ele vai ter que subir ou descer a rua. Então, o sentido é isso. A rua é a direção, que pode ser para cima ou para baixo. A tua mão apontando é o sentido. Se você mora para cima do Ribeirão Verde, você vai apontar na direção da escola, então ele vai ter que descer. Então, ele vai para baixo. Se você mora para baixo do Ribeirão Verde, você apontar o dedo nessa mesma rua para cima, então ele vai ter que subir. Então, é outro sentido. Tá? Isso é só para vocês saberem. Tá? Em ciências, na física, a gente usa dessa maneira direção e sentido. Tá? Continuando. As informações sobre intensidade, direção e sentido são importantes para entender como será o efeito da força sobre o corpo. Grandezas que dependem dessas informações são as chamadas grandezas vetoriais. No exemplo do pacote de arroz, a força ela é uma grandeza vetorial. E no Sistema Internacional de Unidades, SI, que é o que determina por que a gente usa quilo, por que a gente usa litro, por que a gente usa metro, isso tudo quem determinou foi esse Sistema Internacional de Medidas para que todo mundo tenha uma visão uniforme
nessas grandezas. Então, nesse sistema internacional de unidades, a medida da força ela é chamada de Newton, que é o N maiúsculo, que foi o cientista que começou a que descobriu isso. Então, aí ele deu o nome dele. Se eu descobrir alguma coisa muito importante, eu vou pôr o nome de Esquilasse também. Tá? Então, as grandezas, que elas não dependem de informações sobre intensidade, direção e sentido, já são chamadas de grandezas escalares. Tá? E essas grandezas elas podem ser completamente descritas por um valor e uma unidade de medida. Alguns exemplos de grandezas escalares são o volume, a massa e a temperatura. Quer dizer, ela tem unidade. Volume, 1 litro. Massa, 100 quilos. Temperatura, 35 graus Celsius. Tá? Isso são grandezas escalares. Tá? E as vetoriais estão relacionadas à intensidade, direção e sentido. Então, vamos ver um pouco mais agora sobre algumas das forças. Forças de contato. A força normal e a força de atrito são exemplos de força de contato. A força normal é aquela que uma superfície exerce sobre um corpo ao sustentá-lo. Trata-se de uma força de reação à tendência da penetração do corpo em uma superfície. Vamos entender assim, quando você vai dormir, você está deitado na cama, né? Ou estou deitado no chão, quero ver televisão, sei lá, estou deitado no chão. O teu corpo está exercendo uma força, né? A força peso no chão. E existe uma força contrária à força peso, que é a força normal, que está aplicando em você para cima. Tá? Então, essa é a força normal. A força de atrito, você já tem mais, vamos dizer assim, é mais fácil para vocês perceberem. O atrito é a força que se opõe à tendência de escorregamento entre corpos em contato. Dessa forma, o atrito será menor em um corpo que se move sobre uma superfície lisa do que em um corpo que se move sobre uma superfície rugosa. Por exemplo, ontem eu fui caminhar com um amigo meu e aí eu passei aqui em frente onde eu moro, estava tudo molhado e apesar de eu estar com um tênis, que tem uma sola antiderrapante, ali pintaram a calçada com uma tinta que quando ela molha, ela fica escorregadia. Então eu escorreguei e quase levei um capote para trás. Por quê? Porque eu perdi o atrito com o chão. E você vê isso no sabonete, quando você vai tomar banho, no sabonete, que ele escorrega da tua mão, porque tem menos atrito. Tá? Então, quando você passa óleo em alguma coisa, o óleo que é utilizado nos motores, ele é para reduzir o atrito. Porque imagina se não reduzisse o atrito. Ficava aquelas engrenagens, uma raspando, batendo na outra, e ia causar muito barulho e perda de energia. Então, o atrito é isso, essa capacidade de evitar esse escorregamento. Então, um exemplo aí, uma corrida, né? O deslocamento a pé ele é possível devido à força do atrito entre o chão e a sola do calçado, por exemplo, diferente do que aconteceu comigo ontem quando eu escorreguei. Ao caminhar, como é que funciona isso? Ao caminhar, a superfície de apoio é empurrada para trás, que é a força de ação, que aí, ó, vamos aproveitar aí, ó, qual que é a direção horizontal, qual que é o sentido da força de ação da direita para a esquerda, tá? E essa força de ação, e ela, por sua vez, ela empurra o corpo para frente, e aí é a força de reação. Também é direção horizontal, mas agora é da esquerda para a direita. Então, se não houvesse o atrito entre os pés e a superfície, seria impossível caminhar, pois os pés escorregariam, como aconteceu comigo ontem. Isso explica porque é tão difícil se equilibrar em algumas superfícies molhadas ou muito lisas, nas quais o atrito é muito pequeno. Bem o que aconteceu comigo. Tá vendo? Eu nem tinha associado isso, mas é isso aí mesmo. Legal. Agora vamos falar de força-campo. Força de campo. A força-peso, ou também chamada força gravitacional, é um exemplo da força de campo, isto é, de uma força que age à distância. Então vamos lá, força-peso. A força com que todos os corpos, a Terra, a Lua, o Sol, o Urano, você, um grão de areia, a Via Láctea, o cometa Halley e todo o resto do universo, eles se atraem mutuamente, que é chamada força-peso ou força gravitacional.
sua orientação é sempre para os centros de massa dos corpos. Então, você está vendo aqui, ó, 3 menininhos aqui, a força-peso empurrando eles sempre para o centro de massa dos corpos aqui. Então, quanto maior é a massa de um corpo, maior é a força-peso que ela exerce sobre os demais. Por isso que no nosso sistema solar, o Sol fica no meio, que ele é muitas vezes maior do que todos os outros planetas. E todos os planetas ficam girando em volta. Assim como a Lua ela tem 1/4 do tamanho da Terra. Ela gira em volta de quem? Da Terra, porque ela tem um corpo maior. Então é isso. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a força-peso que ele exerce sobre os demais. Então ficamos grudados, entre aspas, né, na superfície da Terra, porque ela nos atrai. Mas nós também atraímos a Terra em nossa direção. Só que, né, no entanto, como nossa massa é muito pequena em relação à da Terra, nosso efeito sobre ela é minúsculo. Então, por que na Lua, como eu já disse aqui na Lua, que ela é 1/4 do tamanho da Terra, aqui a gente consegue andar normalmente? E por que na Lua eles flutuam? Porque lá a massa é menor, então a força gravitacional também é menor. Então os astronautas têm que usar roupas com pesos, porque senão corria o risco de eles saírem voando por lá. Tudo bem? Então essa força gravitacional entre nós e a Terra, ela impede que a gente caia para fora do planeta. Tudo bem? E como é que funciona? Como é que eu represento uma força? Como é uma representação de uma força? Grandezas vetoriais são indicadas por por uma letra com uma seta sobre ela, que está aqui, ó, é o F, né, o F e a setinha em cima. Você pode ver aqui também, que é o F1, uma setinha que está pequena, não dá para ver, mas é uma setinha em cima e aqui. Aqui nós temos uma força, vamos aproveitar o F1. Aí ele fala embaixo, daqui a pouco eu leio, então, deixa eu acabar de ler. Então, as grandezas vetoriais elas são indicadas por uma letra com uma seta sobre ela e representadas por segmentos de reta orientados, os chamados vetores. Então, essa setinha é chamada de vetor. Então, para definir um vetor, precisamos do seu módulo, lembra, a intensidade, que é qual determina o comprimento do vetor, da sua direção e do seu sentido. Então, no exemplo que a gente tem aqui, a F1 aqui, que é esse aqui, são representadas duas forças. Então, a F1 tem a direção. Qual que é a direção? Vertical. E o sentido? Para cima. E a F2? Ela tem direção horizontal. E o sentido? Para a esquerda. Então, o comprimento dos vetores ele mostra que a intensidade F2 ela é maior que a F1. Certo? E como é que a gente faz uma operação com o vetor? Dá para fazer conta com isso? Dá. Então, vamos ver. Para somar, porque podem ser, nós vamos ver, duas forças aplicadas no mesma direção, mas no mesmo sentido. Bom, vocês vão ver. Para somar vetores, não basta somente somar suas intensidades, ou seja, seus módulos. Deve-se levar em consideração sua direção e o seu sentido. A força resultante, que é aquela que resulta das forças aplicadas, ela é obtida pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo e apresenta o mesmo efeito que todas as demais juntas. Então, vamos analisar alguns casos. A resultante de duas forças com, presta atenção, mesma direção e mesmo sentido, apresenta intensidade igual. Eu vou ler de novo. A resultante de duas forças com mesma direção e mesmo sentido apresenta intensidade igual à soma dos módulos das forças aplicadas e a mesma orientação. Considere, por exemplo, que duas forças atuam em um livro sobre a mente. Então ele pegou aqui, ó. Eu tenho esse livro, tem duas forças sobre esse livro, empurrando ele para lá. Uma é a F1, que lembra que a força representa como Newton, N maiúsculo, né? Então a F1 vale 4N, está em amarelo, e a F2 é 3N. E repara que a F2, 3N, ela é menor, né? A seta vermelha é menor do que a seta amarela, que é a F1, 4N. Nesse caso, então, a resultante das duas forças tem intensidades 4N e 3N, da mesma direção e o mesmo sentido. Então, é uma força com intensidade 7N,
com a mesma direção e o mesmo sentido das forças da intensidade 4N e 3N. Então, se eu estou aplicando as duas na mesma direção, eu acabo somando. Por isso que aqui, ó, FR, que é a força resultante, é 7N, é a soma dos dois que estão indo que está na mesma direção, no mesmo sentido. Agora, se vamos inverter, vamos pegar essa seta, continua usando os mesmos valores, só que agora em mesma direção, mas em sentidos opostos. Ó, se a direção for, que é o desenho de baixo, se a direção for a mesma, mas o sentido for contrário, a resultante terá a sua intensidade calculada com base na subtração dos módulos dessas forças. Então, vamos considerar o exemplo aí de duas forças atuando sobre um livro e uma mesa que tem sentidos opostos. Então, tem uma força empurrando o livro para lá, que é o amarelo, que é 4N, e uma força empurrando o livro para cá, que é 3N, que é F2. Então, a resultante das duas forças de intensidade 3N e 4N, de mesma direção, mas sentidos opostos, porque uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda, tem intensidade de 1N. Por quê? Com a mesma direção e o mesmo sentido da força de intensidade maior. Porque, então, se eu tenho, é que nem um cabo de guerra. Quando eu tenho um cabo de guerra, o pessoal faz força de um lado e faz força do outro. Quem é que vai ganhar? Quem tiver uma força maior. Então, a força resultante maior é quem vai ganhar o cabo de guerra. Então, os caras, vamos lá, os caras estão puxando, os dois estão puxando a corda no cabo de guerra. Quem está na mesma direção, mas quem está indo para a esquerda, está puxando para a esquerda, está aplicando 80 newton. Quem está puxando para a direita está aplicando 85 newtons. Fácil. Quem vai ganhar? Quem está aplicando 85, porque é maior que 80. E qual vai ser a força resultante? 5 newton. Então vai demorar um pouquinho, mas são eles que vão puxar a corda e vai puxar todo o grupo lá que está aplicando 80N. Tá? Então, a título de ilustração, pois esse tópico não será aprofundado aqui, que é mais complicadinho, existem meios matemáticos para somar forças de direções distintas. Um dos modos é utilizar a regra do polígono, que consiste em colocar a origem do vetor de uma força na extremidade do vetor da outra. A força resultante se estende da origem para a primeira força até a extremidade da segunda. Então, aqui, o que ele está fazendo? Vamos manter, ó. Ele está aplicando uma força. Tá? O livro está puxando ele para cima, que é o F1 ainda está valendo 4N. E o F2 é 3N. Então, o F1 está na direção vertical para cima. E o F2 ele está na direção horizontal para a direita. Então, como é que eu faço aqui? Para onde vai o livro? Se os dois estão aplicando força e o F1 um pouquinho maior. Então, olha que interessante aqui. Ó. Eu junto os dois. O F2 com o F1. Olha a seta aqui. Essa é a força resultante. Então, o livro ele vai ser deslocado desse jeito aqui. Tá? Então, mas isso é só para você ter uma ideia. Né? Não precisa saber agora. Então, na situação na qual das duas forças atua sobre o livro? Uma delas, é isso aí, o que eu falei. Tá? Então, ó, acabei aqui. Por quê? Essa é uma introdução básica. E aquelas perguntas que eu coloquei para vocês são bem tranquilas, são bem simples, é para fixar essas ideias aqui. Vocês vão responder, pôr no caderno e me enviar. Então, eu cortei esse assunto porque ele tem que ser visto com calma. Tá? Porque eu não vou atropelar aqui e fazer as coisas correndo para vocês depois não terem entendido. Lembrando que esse vídeo você pode assistir quantas vezes você quiser, se você teve dúvida, para tirar a dúvida. E aí, na próxima semana, eu faço a correção da atividade. Tá? E na outra semana, a gente continua com esse assunto já, com essa questão dominada. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro.